a soberana graça do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família nesta quarta-feira de bênçãos, de vitórias e milagres que o Senhor tem para fazer em seu favor. Você que me conhece, esse é meu canal do YouTube, Helena Cristina Ferreira. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sino das notificações para o canal continuar crescendo, para outras vidas receberem a mensagem da palavra do Senhor, e a notificação proporciona você receber o vídeo assim que eu postá-lo. Dê o seu like, compartilhe e vamos juntos nesta obra. Eu quero falar com você hoje de um assunto que muito nos castiga se nós não tivermos domínio para vencer, que é o medo. Qual de nós não sentimos medo? O medo, até uma proporção, ele é defesa, ele é saudável. Mas passou daquele nível, nós precisamos ficar atentos e resistir a esse medo para não termos derrotas. Existem pessoas muito inteligentes, pessoas que tinham tudo para vencer, mas estão paralisadas num único lugar e não avançam porque o medo dominou o seu ser. Eu quero ler um verso que está no livro de Jó, o capítulo 3, o verso 25. Tem uma declaração de Jó muito importante para as nossas vidas, que nós devemos analisar se não está acontecendo conosco, assim como tinha no coração de Jó. Jó, capítulo 3, o verso 25, diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Que interessante essas palavras de Jó. Depois dele passar uma sequência de perdas, de sofrimentos e tragédias na vida dele, ele dá essa declaração. Jó, um homem da terra de Uz, porque o primeiro verso do livro de Jó define esse homem de uma forma espetacular. O primeiro capítulo diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Um único verso cheio de qualidades. Homem íntegro, homem reto e que teme a Deus. Quantas qualidades o Jó possuía. O Jó, ele agradava a Deus com todas essas qualidades, com essas qualificações. Mas veio para a vida de Jó situações terríveis que o Senhor permitiu acontecer. O Senhor não deixou, não mandou. Vamos ser bem claros aqui quando lemos toda a história, toda a saga de Jó. O Senhor permitiu que Jó passasse por tudo isso. Quando Satanás foi até Deus e disse que Jó, ele não, de forma alguma, ele não desonraria a Deus, porque Deus enchia ele de riquezas, de bens. E o Senhor permitiu que o mal tocasse Jó. Jó começa perdendo as suas propriedades, os seus gados, as suas ovelhas. Em seguida, o Jó perde todos os seus filhos e filhas. E logo a seguir, o Jó também perde a sua saúde. Aí no cenário do capítulo 3, onde ele diz: aquilo que eu temo me sobrevém, que é o que nós vemos, e o que eu receio me acontece. Você é aquele tipo de pessoa que diz assim: eu tenho medo de ser assaltado, tenho medo de ser traído, tenho medo de tempestade, tenho medo disso, daquilo, e de repente aquilo que para você é medo acaba acontecendo. Você é esse tipo de pessoa que carrega dentro de si um medo paralisante, um medo que não te permite viver o novo, um medo que te deixa estagnado, você não avança porque você tem medo de se arriscar, você tem medo de dar um passo além e ser derrotado, de ser exposto. O medo nesse grau precisa ser vencido por nós. Nós não podemos ser dominados pelo medo. O medo não pode nos impedir de vencer.
não pode te impedir de ser vitorioso, de ter conquistas, de crescer na vida. Se você está vivendo esse nível de medo, preste atenção nesse vídeo desta tarde, que essa palavra é para você. Ei, você cheio de medo, cheio de covardia, isso é para você nesta tarde de hoje. Saia desse quadro de vida e creia que Deus não quer você assim. Deus não quer nenhum filho dele paralisado, derrotado pelo medo. A palavra do Senhor diz em Juízes, no capítulo 6, quando o Senhor, capítulo 6, sim, deixa eu ler aqui alguns versos de Juízes, no capítulo 6, no capítulo 7, o Senhor levantou Gideão para enfrentar os midianitas. E o Gideão, ele levantou-se para fazer o que Deus pediu, que ordenou, que Deus viu nele qualidades, viu nele um homem valoroso. Ele tinha com ele um exército de 32 mil homens para enfrentar os midianitas. Aí quando Deus viu esse grande exército, que 32 mil é um bom exército para enfrentar o inimigo, aí o Senhor diz assim para Gideão, no verso 4 do capítulo 7. Olha aqui o que ele diz para Gideão. Disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais com você. No 3, apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.010 ficaram. Olha o grau que o medo proporciona na vida do ser humano, de paralisação, de estagnação, de covardia e derrota. O Gideão estava com um exército composto por 32 mil homens. Aí o Senhor fala: é muita gente que está com você. Agora eu vou separar quem deve ir com você. Pergunta para esse povo todo quem é medroso e quem é covarde. Esses podem ir embora. 22 foram embora na hora. E com as nossas vidas? Será que o medo não tem feito a sua vida ficar parada? Você tem um monte de sonhos, um monte de projetos, mas na hora da prática você não sai do lugar porque você tem medo. Você tem medo de dar um passo adiante. Você tem medo de enfrentar de cabeça erguida as tempestades da vida em nome de Jesus e vencer. Você tem medo até de se relacionar com outras pessoas, de namorar, de casar, devido aos traumas do passado. Você hoje é uma pessoa dominada pelo medo. Os sofrimentos que você já passou, as lutas e perdas que passaram pela sua vida, fez de você hoje um homem e uma mulher medrosos, que não tem coragem de se arriscar, que tudo que chega nas tuas mãos como novo, você se encolhe, você retrocede, você não consegue avançar, porque o medo dominou o território da sua vida. Esse vídeo é para você hoje, para você sair desse estado mental, emocional que você se encontra. O medo não pode dominar você. O medo não pode nos dominar. O medo não pode nos impedir de sermos felizes e vitoriosos nesta vida, porque nós temos um Deus. O Senhor já deu o seu Filho amado para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus é o que te habilita a vencer, é o que te reveste de coragem, de força para vencer as situações contrárias da vida. Manda esse medo embora. Mas aí você pode se questionar: Helena, como que eu venço o medo? De que maneira eu consigo vencer isso dentro de mim, que me consome, que não me deixa avançar? Segundo Timóteo, capítulo 1, olha o que diz o verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Senhor não deu para nós espírito de covardia, de medo, mas de poder, de moderação.
Então, de acordo com a palavra do Senhor, nós podemos orar sim, rejeitando todo o medo, rejeitando toda a covardia, todo o temor, pedindo que o Senhor venha nos revestir de coragem, de inteireza, para nós vencermos na vida. Esse espírito de medo não pode dominar você, não pode ganhar terrenos nas áreas da sua vida. Você está nesse ponto que você está até hoje, porque o medo te domina há décadas. O medo te domina há décadas, desde a sua juventude. Você é um homem dominado pelo medo, você é uma mulher paralisada pelo medo. Você até tem vontade de tomar uma atitude, mas quando chega na hora, você não sai do lugar. O medo te deixa completamente dominada. O medo põe no seu coração e na sua mente que você não é capaz, como aqueles 22 homens que estavam junto com Gideão. Mas nesta tarde, pela palavra do Senhor, eu digo a você, saia desse padrão de medo. Não atraia para a sua vida negatividade devido ao medo. Não tenha um pensamento semelhante ao que Jó tinha. Aquilo que eu temo, aquilo que eu tenho medo me acontece. É claro que vai acontecer. O diabo está vendo as suas fraquezas e vai te bombardear justamente nas brechas que você deixar. Vai bombardear naquilo que são portas abertas de derrota para você. Rejeita esse medo agora. Rejeita todo esse pânico agora e saiba que você tem um Deus poderoso, que luta as suas batalhas, que fortalece você na adversidade, um Deus que não deixa os seus pés vacilarem, um Deus fortalecedor, um Deus que é escudo, que é fortaleza, que é socorro presente em todas as situações. Abandone esse medo, você jovem, você vai passar no vestibular, você vai ter um bom desempenho no Enem, você vai conseguir ter oratório e falar em público. Tem pessoas que quase morrem de falar em público. Vença esse medo. O Espírito Santo te capacita para falar em público, para 10, para 100, para 1000, para quantas pessoas forem necessárias. Porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de poder e de moderação. Vença nesta terra com o poder do Senhor te capacitando para vencer. Até amanhã em nome de Jesus. E não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube e ajudar o canal a ter crescimento em nome de Jesus. Até amanhã.